Toda vez que a gente olha para o céu à noite, cada pontinho de luz lá em cima conta uma história. Uma história de vida e de morte que se desenrola por bilhões, às vezes trilhões de anos. E hoje a gente vai mergulhar nessa saga cósmica para entender como as estrelas nascem, vivem e morrem. Olhem só para essa imagem. É a nebulosa da Hélice. Parece um olho cósmico, né? Mas o mais incrível é que, segundo as fontes que analisamos, isso aí é uma prévia do que vai acontecer com o nosso próprio Sol. É o que sobra de uma estrela depois que ela morre, um fantasma estelar que assombra o nosso futuro daqui a bilhões de anos. Tá, mas como é que uma estrela brilhante e estável, como o Sol, vira isso, um fantasma cósmico? Para entender essa transformação, a gente precisa responder a pergunta principal. Afinal, como as estrelas realmente vivem e morrem? Bom, para entender o fim, a gente precisa começar pela fase mais longa e, digamos, mais tranquila da vida de uma estrela, a sequência principal. Pense nisso como a vida adulta de uma estrela, e é exatamente aí que o nosso Sol está agora, brilhando firme e forte. E o que mantém o Sol funcionando de forma tão constante? É um processo chamado fusão nuclear. É como se fosse um motor, sabe? O coração que bate no centro de toda a estrela. E é um motor com uma potência absurda. Funciona mais ou menos assim. A gravidade da estrela é tão imensa que ela cria uma pressão e um calor absurdos lá no núcleo. Nessas condições extremas, os átomos de hidrogênio, que são combustível, se fundem e viram hélio. E o pulo do gato é que esse processo libera uma quantidade de energia colossal. É essa energia que a gente sente como luz e calor aqui na Terra, sustentando a vida. E esse motorzão está ligado há quanto tempo? De acordo com as fontes, o Sol já está nessa fase estável há uns 4,6 bilhões de anos. Isso é quase metade da vida útil que os cientistas estimam para ele. É essa estabilidade toda que permitiu que a vida florescesse por aqui. Só que, nenhum combustível dura para sempre. E a estabilidade da sequência principal uma hora acaba. Então vamos avançar no tempo para ver o momento da virada na vida do Sol, a hora em que ele vai se transformar numa gigante vermelha. O que dispara essa mudança toda é uma coisa bem simples, na verdade. O hidrogênio lá do núcleo, que o Sol vem queimando há bilhões de anos, começa a acabar. O motor começa a falhar. Esse mapa visual aqui mostra pra gente o caminho das pedras. A gente parte de onde estamos, atualmente, e a jornada do Sol fica bem mais dramática. Ele vai passar pela fase de gigante vermelha, depois vai soltar suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária, e o que sobra no final é só um núcleo denso e frio, uma anã branca. E quando é que tudo isso vai acontecer? As estimativas apontam que o Sol ainda tem combustível para mais ou menos 5 bilhões de anos. Parece muito tempo, eu sei, mas na escala do universo, o fim da vida dele já está no horizonte. Quando o hidrogênio do núcleo acaba, começa uma reação em cadeia. Sem a força da fusão empurrando para fora, o núcleo encolhe com a própria gravidade e esquenta ainda mais. Esse calor extra faz as camadas de fora se expandirem de um jeito absurdo, transformando o Sol numa gigante vermelha. E essa transformação toda não é só o evento astronômico distante, não. Ela tem consequências diretas e catastróficas para a gente. Vamos focar agora no que isso significa para o nosso planeta. Com a expansão, o Sol vai irradiar um calor inacreditável. A temperatura aqui na superfície da Terra vai subir para cerca de 700 graus Celsius. Só para ter uma ideia, isso é quente o suficiente para derreter chumbo. Com esse calor todo, o destino do nosso mundo está selado. A atmosfera vai ser varrida para o espaço, e os oceanos vão ferver até não sobrar uma gota. O que vai restar é só uma rocha estéril e queimada. E se isso não fosse o bastante, a escala dessa expansão é imensa. Como diz a fonte, o raio do Sol vai aumentar pelo menos 200 vezes, engolindo as órbitas de Mercúrio, Vênus e, sim, da Terra. O nosso planeta vai ser literalmente devorado pela mesma estrela que um dia nos deu a vida. Mas a história do nosso Sol, por mais dramática que seja, é só um dos finais possíveis. O destino de uma estrela é decidido por um fator principal, a massa dela. Estrelas diferentes têm finais muito, mas muito diferentes. Esse diagrama aqui ilustra bem os diferentes caminhos. Lá em cima, as supergigantes, que são as mais massivas, têm um caminho curto e explosivo. No meio, estrelas médias, como o nosso Sol, têm um fim mais tranquilo. E lá embaixo, as pequenas anãs vermelhas têm um futuro incrivelmente longo pela frente. Então, vamos comparar. Estrelas como o Sol acabam de forma relativamente calma. Elas liberam suas camadas de fora e o que sobra é um caroço denso chamado anã branca.
Já as estrelas com mais de 10 vezes a massa do Sol, essas terminam com um show de fogos de artifício cósmico, uma explosão chamada supernova. O que sobra pode ser uma estrela de nêutrons, uma bola superdensa ou, se a estrela for gigante mesmo, um buraco negro, de onde nem a luz consegue escapar. E aqui tem um paradoxo muito legal da vida estelar. As estrelas gigantes, as supergigantes, queimam seu combustível numa velocidade alucinante e vivem rápido e morrem jovens, durando só alguns milhões de anos. Por outro lado, as pequenas anãs vermelhas são super econômicas, queimam seu combustível bem devagarinho e podem viver por trilhões de anos. É muito mais tempo do que a idade que o universo tem hoje. E tem um ponto fundamental sobre essas mortes violentas. As supernovas não são só destruição, elas também são criação. É dentro dessas explosões que elementos mais pesados, como o carbono que forma nosso corpo, o ferro do nosso sangue, são criados. E depois, elas espalham esses elementos pelo universo, que se tornam os tijolos para construir novas estrelas, novos planetas e, no fim, a própria vida. Isso nos traz de volta para a gente. Cada átomo do nosso corpo que não seja hidrogênio foi fabricado no coração de uma estrela que viveu e morreu bilhões de anos atrás. Nós somos literalmente poeira de estrelas. O que nos leva a essa reflexão final? Se a gente é feito da mesma matéria que o universo, qual é de verdade a nossa conexão com o cosmos?